Muito bem, vamos falar da Venezuela. Aliás, já começa levantando a bola pra você, Pondé. Hoje vamos sair do roteiro. Tô que nem show do Zeca Pagodinho. Ô, banda, vamos sair do roteiro aqui. Olha, a justiça venezuelana tá decretando aí a prisão, né? Aceitando o pedido do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, o Taab Saleh, que foi colocado lá pela turma do Nicolás Maduro, depois que a antecessora no cargo investigou os esquemas da Odebrecht e do próprio Maduro. Então a justiça está aceitando e você tem aí o rival dele na eleição fraudada pela ditadura, com risco de ser preso. Como é que você enxerga a situação de um regime tão autoritário nesse momento? Olha, por um lado, eu acho que o Maduro tem a sorte de, do ponto de vista geopolítico, ele ainda ter países como Irã, China, Rússia, que tem um certo interesse em manter uma espécie assim, de inimigo tarado dos Estados Unidos, porque é o que ele é, um ditador tarado, maluco, né? Aqui no quintal dos Estados Unidos, como fazendo um pouco o papel que Cuba fez nos anos 60, para ficar atormentando os Estados Unidos. Agora, é claro que o que a gente tem na Venezuela é uma erosão dos poderes, porque o Maduro botou todo mundo no bolso, né? Seja o Supremo. A Venezuela em relação... Principalmente os militares. Os militares com certeza, todos na sua folha de pagamento. Então, isso acaba fazendo com que o Maduro fique muito sólido no poder. O que eu acho especialmente interessante, não sei se a palavra interessante é feliz, em relação a nós no Brasil, é a humilhação da diplomacia brasileira nesse processo todo, né? Porque o Brasil tinha assim digamos assim, uma oportunidade de exercer uma liderança significativa na região, e o Lula fez essa lambança, certo? Certo. De chamar o Maduro de companheiro e depois dizer que não veio nada errado na eleição. Lembra quando ele falou isso? Logo Sim, depois de da que eleição. ele tinha que emplacar a narrativa dele contra os que acusavam de não ser Isso mesmo, democrático. que era tudo uma narrativa, e agora, diante dessa ordem de prisão aí ao opositor, preocupado com um processo totalitário na Venezuela. É uma humilhação completa. Exatamente. Aliás, vamos dar essa informação. Os governos do Brasil e da Colômbia relataram essa profunda preocupação só agora. E é só uma preocupação. É como se nada estivesse acontecendo. Só Ainda agora fosse... Galileu tinha razão. Exatamente. Em razão dessa expedição do mandado de prisão contra o Edmundo Gonçalves, o opositor do Nicolás Maduro. Foi uma nota divulgada na terça-feira que diz o seguinte, abre aspas: os governos de Brasil e Colômbia manifestam profunda preocupação com a ordem de apreensão emitida pela justiça venezuelana contra o candidato presidencial Edmundo Gonçalves Urrutia. Dificulta, ademais, a busca por solução pacífica com base no diálogo entre as principais forças políticas venezuelanas. Fecho aspas. E essa ofensiva contra o Gonzalez ocorreu depois que ele faltou pela terceira vez em uma semana a uma intimação da PGR, controlada pela ditadura, para prestar depoimento sobre a apuração paralela das eleições, que é a apuração de fato das atas que a ditadura se recusou a divulgar. Grebe, o que você acrescenta? Tem uma expressão, né, em inglês que é too little, too late and too me too. Né? Beleza, hein? Né? O programa está muito sofisticado. Muito pouco, muito tarde e só para marcar presença. Né? É mais ou menos isso. E só né? porque está arrastado por uma pressão grande internacional. Exato. A nota do Brasil sai no fim do dia, do Brasil e da Colômbia, no fim do dia, depois que 8 países da região já tinham se manifestado em termos muito mais contundentes. E essa nota xoxa, né? Essa nota covarde, passou da hora de fazer acenos pedindo negociação para o Maduro. Ele não quer negociar, ele não vai negociar. Ele já mandou prender o adversário. Então, como disse o Pondé, só a diplomacia lulista só se afunda cada vez mais na humilhação, né, no opróbio. Aliás, foi a mesma coisa em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, em relação à reação militar de Israel contra os grupos terroristas. O Lula Hamas, falava de Hezbollah. Israel e o Oriente Médio como se ele fosse um grande especialista, conhecesse o assunto, conhecesse muito bem a região e tivesse algum peso geopolítico, que não tem nenhum. Tem aqui na América do Sul e chutou para cima, né? Chutou a bola fora. Agora, a gente tem que ficar de olho, porque o exemplo da Venezuela, digamos assim, o experimento que está acontecendo na Venezuela, não o experimento soviético, como se falava, é a demonstração de como uma democracia, a Venezuela não é a única, a Turquia também está por aí, uma democracia ela implode
continuando fazendo eleição. A gente tem que olhar para isso quando os poderes eles convergem um com o outro, pelas razões corruptas de sempre, ou de interesse ideológico, e dinheiro, eles convergem e destroem completamente. A gente tem que ficar olhando para que isso não aconteça no Brasil. Não, perfeito, Pondé. Eu tenho chamado a atenção para isso nos últimos dias. Quem acompanhou o Papo Antagonista sabe, e é o link perfeito, inclusive, para a nossa próxima pauta sobre essa série de abusos aí do Supremo Tribunal Federal. Mas é só para falar antes da notícia, dessa questão mais conceitual. Às vezes as pessoas têm a impressão de que uma ditadura só se impõe com algum momento muito drástico e não de pequenos golpes que sutilmente vão sendo aplicados, instrumentalização política que sutilmente vai ser feita. Então as pessoas acham que não, só é uma ditadura se tiver uma revolução armada que derrume o regime estabelecido e tenha lá um monte de gente balançando os seus fuzis com os tanques na rua. Generalíssimo derrubando a república. Exatamente, ou qualquer coisa que o valha. E na Venezuela houve a eleição esse tempo todo. Há uma série de acusações de fraudes eleitorais anteriores, que dessa vez foi a mais descarada de todas, porque simplesmente não exibiram as atas, proclamaram um resultado que foi bastante contrastante com todas aquelas expectativas, com os elementos reunidos pela oposição. Então, assim, aqui no Brasil, claro que tem diferenças, a gente não pode muitas vezes simplificar essas questões como fazem os militantes políticos, mas você vê ministros do STF muito alinhados ao governo Lula, uma intolerância histórica sobre a qual você já falou muito ao longo da sua obra, de uma esquerda mais ativista, mais acadêmica, inclusive, em relação à divergência de pessoas que estão à sua direita, pelo menos em determinados temas. Claro que você tem um reacionarismo aloprado do bolsonarismo que acaba fortalecendo essa retórica de salvadores da democracia que eles usam para cometer novos abusos. Mas, voltando ao seu ponto, quando você tem assim, um sistema, um conjunto de lideranças que vai tomando todas as corporações, órgãos de fiscalização e controle, tribunais, etc., daqui a pouco o que está escrito não interessa mais. Claro. É aquela velha frase lá de Erasmo de Roterdão, uns 500 anos, né? Quer dizer, se o príncipe for honesto, não precisa de muita lei, e os magistrados, etc. Agora, se não forem, não há lei suficiente, porque não importa mais aquilo que está escrito. Então você vê no Brasil um certo processo de aproximação de lideranças que vai deixando o Estado Democrático de Direito e muitas das coisas, em nome do qual essas lideranças falam, para trás. Eu acho que a democracia em geral, liberal, ela já teve momentos ruins no começo do século XX, vive um momento difícil agora, assimilando o impacto das redes sociais, a polarização. Eu acho que a polarização é fruto da politização excessiva da população, que quando adere à política é sempre para matar o outro, né? Quando fica muito assim. Mas eu tenho a impressão que, sim, a gente tem que acompanhar, como você bem disse, não é igual a Venezuela, mas a gente tem que acompanhar, porque, por exemplo, a mídia, a imprensa, algum veículo deu de que o Lula teria convidado o Alexandre de Moraes ao desfile de 7 de setembro, alguma coisa assim. Sim. Né? Eles têm participado juntos de churrasco, almoço, jantar. Essa promiscuidade que a corte normalmente tem, né? Essa promiscuidade que está ficando descarada. Exato. Entende? E quando fica muito descarada é porque você tem uma certa segurança de que nada vai acontecer, porque você está segurando todas as cartas. Né? Agora, o que você falou há pouco, né, de que o bolsonarismo acabou ajudando a esquerda, de alguma forma, fortalecendo o discurso de que todo mundo que não fecha com o PT, PSOL, seja lá o que for, porque não presta e tal, esse comentário que você fez, ele vai na mesma direção do que eu entendi que o Tarcísio falou sobre o Marçal, que você citou há pouco. Não Sim. Foi isso? No destaque da manchete que a gente ainda vai tratar desse assunto. Mas pode antecipar a analogia, ótimo. Porque a minha impressão, né? Eu não conversei com o Tarcísio, perguntei, óbvio, nem conheço. Mas, ele falou que o Marçal abre o caminho para o Boulos. Então essa Tarcísio, frase... no fundo, está concordando com a gente, de alguma maneira. Essa frase me parece dizer o seguinte: o Marçal, ele cresce muito, ele é uma espécie de Bolsonaro revisitado, localmente aqui no caso do município, da prefeitura, mas ele é um sujeito tão aparentemente fora da curva de qualquer possibilidade de diálogo racional, né, que manipula todas as
ferramentas, gestos e cortes no sentido largo das redes sociais, que, por exemplo, um segundo turno entre ele e Boulos, um monte de gente que não votaria no Boulos, vote no Boulos, né, no sentido de que o Tarcísio não quer que o Boulos ganhe, para não deixar o Marçal chegar na prefeitura. E aí vai ajudar o Boulos. Eu entendo que é isso que o Tarcísio tem em mente. Dá tempo de botar o vídeo do Tarcísio? Acho que não, né? Tem 30 segundos aí o vídeo, não? Dá tempo? Então pode soltar. As pessoas me perguntam por que você tem certeza que o Ricardo Nunes é o melhor. Tenho vários motivos. Parceria, confiança, caráter. Mas um deles é que eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero o Boulos. E hoje, o Pablo é a porta de entrada pro Boulos. Porque num segundo turno, entre os dois, o Boulos pode ser eleito. E aí quem perde é São Paulo. Basta ver as pesquisas. Só o Ricardo Nunes ganha do Boulos no segundo turno. O Pondé tá aqui assim, como queríamos demonstrar. É isso aí. Não, é como queríamos. É óbvio que é provavelmente por isso, como ele disse, que ele falou essa frase.